para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de matemática na TV Rosário, comigo, professor Natanael, e continuem focados nos estudos, porque eu darei o melhor de mim para que vocês possam ter a maior aprendizagem possível. Então tire dúvidas, faça os exercícios e organize o seu material, que agora estaremos começando a nossa próxima aula, tá? Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui na tela. Então, pessoal, vamos aqui, nos preparar, para mais uma aula. Então, vamos aqui para a nossa apresentação. A aula da disciplina de matemática, comigo, professor mestre Natanael Barreto. E a série para o qual destinada dessa aula é para os alunos do 9º ano, tá bom? O conteúdo da aula de hoje são produtos notáveis. Pessoal, esse conteúdo aqui que eu acabei de circular, ele se encontra no livro de vocês, tá? E não naquele livrozinho amarelo do A Prova Brasil, tá? Esse é um conteúdo que não tem lá nele, mas que é muito importante para vocês e se encontra no livro didático. Então, qualquer coisa que vocês quiserem acompanhar a questão das definições e até mesmo fazer os exercícios, eu aconselho que vocês acompanhem pelo livro de vocês, tá? E pelas atividades que os professores de vocês irão passar. Então, feita a apresentação aqui da nossa aula, vamos para o primeiro slide, tá bom? O primeiro slide, eu quero mostrar quais são os produtos notáveis. Pessoal, e antes de passar aqui para cada um deles, acompanhe aqui comigo. Olha só, essa palavra produto, tá? Quando se fala de produto, se fala de uma multiplicação entre fatores. Por exemplo, se eu falo o produto de 5 por 4. 5 por 4, o produto de 5 por 4 é a multiplicação de 5 por 4. Então, se eu falo produtos notáveis, é algum produto que tem uma propriedade especial, uma fórmula especial, uma definição especial, que ao ponto de ser o quê? De ser notável, que a gente, ou seja, possa aplicar algo especial, como estou riscando aqui, tá bom? Produtos notáveis. Aí, quem são esses produtos notáveis? O primeiro produto notável que a gente vai estudar é o quadrado da soma de dois termos. O segundo é o quadrado da diferença de dois termos. E o terceiro produto notável é aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Quando eu falo quadrado da soma de dois termos, olha só, primeiro aqui, operação de soma, não é isso? De dois termos. Ou seja, se é um quadrado de uma soma, o quadrado a gente está falando de potência, expoente 2. Então, se é o quadrado de uma soma de dois termos, então eu posso escolher aqui, por exemplo, dois termos. Por exemplo, A e B. Se é o quadrado de uma soma, então significa dizer que eu tenho o A mais o B. Quadrado da soma, não é isso? Então, é esses dois caras elevado ao quadrado. Ou seja, é o quadrado da soma, de dois termos, o A e o B. Beleza? Se eu considerar esses dois termos como sendo o A e o B, então eu tenho isso aqui, ó. Quadrado, que é o expoente 2, da soma de dois termos. É esse cara aqui. Eu posso ter também, se eu considerar, por exemplo, esses dois termos como sendo x e como y, eu tenho isso aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Beleza? Então, eu identifico o quadrado da soma de dois termos por esses caras aqui, ó. Se os dois termos forem A e B, é isso aqui. A mais B elevado ao quadrado. Se os dois termos for x, por exemplo, seria x e y, é x mais y elevado ao quadrado. E aí, se for diferença, pessoal, a gente sabe que a diferença está falando da operação de quem? De subtração. Então, se esses dois termos, por exemplo, forem A e B, eu posso dizer que isso aqui é A menos B elevado ao quadrado. E, se, por exemplo, se esses dois termos forem, x e 2, seria x menos 2, elevado ao quadrado. Ou seja, se eu tiver uma operação de subtração aqui,
entre dois termos elevado ao quadrado, isso é quadrado da diferença de dois termos. Tudo bem? E aí, ó, o último aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. O que é o produto da soma pela diferença? Pessoal, eu vou colocar bem aqui do lado, porque eu acabei deixando sem espaço aqui, tá? Então, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, suponhamos que esses dois termos sejam, por exemplo, A e B. Só que eu tenho uma multiplicação entre o produto de uma soma e o produto de quê? De uma diferença. Ou seja, significa dizer que eu vou multiplicar a soma desses dois termos pela diferença. Ou seja, eu vou multiplicar aqui, ó, botar o parênteses aqui, vezes, e o outro parênteses aqui para multiplicar. Quem? Eu estou multiplicando essa soma aqui, ó, por essa diferença aqui. Por isso que se chama produto, porque é uma multiplicação, ó, tá aqui o símbolozinho de vezes, né, de quem? Da soma pela diferença, né, ó, soma aqui e diferença aqui, de quem? De dois termos. Perceba que os dois termos são o mesmo, ó, A e B, A e B. O que é que muda? Que um é soma e que o outro é diferença. Aí eu estou multiplicando os dois. Tudo bem? E vale lembrar que a ordem aqui não importa, pessoal. Ó, pode ser A mais B vezes A menos B, ou pode ser A menos B vezes A mais B. Tá? Essa ordem aqui não importa. O resultado vai dar sempre quem? Sempre o mesmo. Tá bom? Então, essa primeira parte aqui foi para a gente ver quem são esses três produtos notáveis, tá? Identificar cada um deles. E nos próximos slides a gente vai ver como é que a gente desenvolve, né, esses produtos notáveis, tá bom? Então acompanhe comigo aqui, fica ligadinho. Então, o quadrado da soma. Então a gente viu, por exemplo, que se os termos for A mais B elevado ao quadrado, eu vou ter uma técnica, pessoal, diferente para desenvolver isso aqui. Eu poderia muito bem aplicar a propriedade distributiva, né? Porque isso aqui é uma potência, como o expoente é 2, multiplica ele por ele mesmo e aplica a propriedade distributiva. Só que a nossa intenção aqui nessa aula é ser objetivo e lhe encaminhar logo para a resolução disso daqui. Então, a primeira coisa para a gente desenvolver o quadrado da soma de dois termos é identificar o primeiro termo. Ó, o primeiro termo, aqui no caso é o A, ó, primeiro termo. E aqui o segundo termo, que é o B. Tranquilo, pessoal? O que é que eu vou fazer? Como é que aplica a fórmula, a regra? A regra diz o seguinte, é o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo A, então é o quadrado do primeiro termo, mais, no caso, o símbolozinho aqui, que vem no meio, que é a operação, né? 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado de quem? Do segundo termo. Tudo bem? A regra vai dizer o seguinte, é o quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, o A. Mas esse mais aqui, pessoal, esse mais aqui é esse aqui, ó, tá bom? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Ou seja, o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Agora, esse mais aqui, ele não é esse daqui, tá? É da regra, tá? Então, a regra vai dizer o quê? Devagar. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o B. B é o quadrado. Tudo bem? Por exemplo, se eu tivesse isso daqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, 3 mais x ao quadrado, ou 3 mais x elevado ao quadrado. Como é que eu desenvolvo isso aqui? Perceba, pessoal, que essa regra aqui, ela vale para todo e qualquer quadrado da soma de dois termos, tá bom? Não importa os dois termos que tenham aqui. Se forem dois termos, for uma soma e tiver elevado ao quadrado, essa regra vale, tá bom? Então vamos aqui, igual. Aí vem quadrado do primeiro, que é 3 ao quadrado, ó, mais 2 vezes o primeiro, que é 3, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo termo, que é x ao quadrado. Aí eu vou desenvolver isso aqui. 3 ao quadrado dá 9, mais
2 vezes 3, 6, vezes x, 6x, mais x ao quadrado, né? Isso aqui não tem como desenvolver. Então, 3 mais x elevado ao quadrado é 9 mais 6x mais x ao quadrado. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o resultado do quadrado da soma desses dois termos aqui. Tranquilo, pessoal? Então, já que a gente já viu aqui o quadrado da soma, vamos aqui agora para o quadrado da diferença. Vamos lá. A gente viu que o quadrado da diferença é esse aqui. Por exemplo, se a gente considerar como sendo os dois termos a e b, então fica a menos b elevado ao quadrado, não é isso, pessoal? Qual é a regra que vai envolver aqui o quadrado da diferença de dois termos? Pessoal, primeira coisa, a regra lá é quase a mesma, só vai mudar o sinal do meio, do termo do meio. Vamos lá? Primeira coisa, identificar quem é o primeiro termo. O primeiro termo aqui é o a. Então, e o segundo termo aqui é quem? O b. Esse menos aqui é da fórmula, tá? Então, vamos lá. Então, toda vez que eu falar em primeiro termo, é o a aqui, ó. Toda vez que eu falar em segundo termo, é o b aqui. Então, vamos aqui. A regra diz, é o quadrado do primeiro, ou seja, a ao quadrado, menos, aí esse menos aqui é dessa fórmula aqui, da questão aqui, tá? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é o a, vezes o segundo termo, que é o b, mais o quadrado de quem? Do segundo termo. Se vocês prestarem atenção, pessoal, a diferença do quadrado da diferença, né, para o quadrado da soma, é só esse sinal do meio, ó, que é o de menos. Ou seja, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. O resto é a mesma coisa, que é o quadrado do primeiro termo, menos, né, que é o da fórmula aqui. Se aqui for menos, aqui é menos. Se aqui for mais, aqui é mais. Aí 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, está aqui, ó, a vezes b, mais o quadrado do segundo. Perceba que aqui no último é sempre mais, tá? Independente se aqui é menos ou mais. Tranquilo? Quadrado do segundo termo. Então, vamos para um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, pessoal, x menos 2 elevado ao quadrado. Primeira coisa, professor, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Aí eu pergunto, por quê? Aí você vai dizer, porque tem dois termos aqui, a operação é de subtração e está levando ao quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Aí eu digo, perfeito, Joãozinho. Aprendeu bem, hein? Então, vamos aqui. Primeiro termo é o x, segundo termo é quem? É o 2. Então, vai ficar quem? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos da fórmula, né? 2 vezes x vezes 2, que é o primeiro, né? Vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Então, isso aqui, ó, x ao quadrado, repete, né? Porque não tem como desenvolver, menos, aí 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 dá 4x. Mais, aí 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Ou seja, x menos 2 ao quadrado é esse cara aqui que eu acabei de circular. Tudo bem? X ao quadrado menos 4x mais 4. Tranquilo, pessoal? Ok? Vamos lá. Isso aqui é o quadrado da soma, ou quadrado da diferença, e o outro lá foi o quadrado da soma. Ó, eu vou só quadrado da soma, pessoal, sinalzinho de mais aqui, ó, e o quadrado da diferença aqui, ó, sinalzinho de quem? De menos, tá vendo? A única diferença é essa, mas o processo prático é quem? O mesmo. Vamos aqui para o nosso terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença, se os dois termos eu chamar de A e de B, fica A mais B e A menos B. Beleza? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Como é que a gente vai fazer para resolver? Quando tiver uma multiplicação entre dois termos, onde um é a soma e o outro é a diferença, ou seja, um eu estou somando e o outro eu estou subtraindo. Pessoal, isso aqui é a coisa mais simples do mundo. O que é que você vai fazer? Primeira coisa, vocês percebem que os dois termos são iguais, não é? A
A, B e B. A única coisa que muda é o sinal de mais e o de menos. Toda vez que isso acontecer, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E resolvi a minha questão. É só isso. Professor, é só isso. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, x menos 2, x mais 2, vezes x menos 2. Se eu quiser resolver isso aqui, o que é que eu vou fazer? Aí você percebe, rapaz, isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença. Não é isso? Aí você vai fazer quem? Pega o primeiro termo ao quadrado, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Aí, x ao quadrado é x ao quadrado, né? Escrever direito aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, ó, esse produto aqui é x ao quadrado menos 4. Tudo bem? Professor, é mesmo? Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, pessoal, olha. Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, 3x menos 1, que multiplica 3x mais 1. Como é que eu vou fazer isso daqui? Professor, isso aqui é um produto de uma diferença e depois de uma soma. E eles são iguais, então só muda o sinal de mais e de menos. Professor, isso aqui é o produto da soma pela diferença? Com certeza. Só mudou o sinal, é uma multiplicação de dois termos, então isso aqui é o produto da soma pela diferença. Professor, mas aqui veio primeiro agora a subtração e depois que veio a soma. Pessoal, a ordem deles não importa. Por quê? Porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o meu resultado. Então, vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar o primeiro termo ao quadrado, 3x elevado ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1. 1 ao quadrado. Aqui, ó, eu botei o parênteses, pessoal, porque aqui eu tenho dois termos, 3 e o x, tá? Aí fica 3 ao quadrado, dá 9, tá? E x ao quadrado, que dá x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Beleza? Então, nossa resposta seria isso aqui, ó. 9x ao quadrado menos 1. Então, pessoal, já que eu já explanei para vocês aí a questão das teorias, agora a gente vai partir para um exercício. Eu vou fazer só um exercício nessa aula. Só que o exercício ele é de 3 alternativas e ele é bem completo. Ele vai abordar algumas coisas que eu quero que vocês percebam. Tá bom? Então vamos aqui. O nosso exercício vai dizer o seguinte. Resolva os problemas. Aí, letra A, B e C. É como se fossem 3 questões, tá? Resolva os problemas aí, letra A. Se A é igual a esse cara aqui, e B é igual a esse cara aqui, calcule A menos B. Letra B. Dados A igual a 3x mais 2y e B igual a 3x menos 2y, determine A ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos lá. Se, letra C, né? Se A igual a esse cara aqui, e B igual a esse cara aqui, e C igual a esse cara aqui, determine A menos B mais C. Pessoal, primeira coisa que a gente tiver essas expressões aqui, a gente fica com medo, né? Mas calma, é só a gente interpretar legal. Então vamos resolver primeiro aqui a letra A. Vou para o próximo slide, tá? E vamos resolver a letra A. A letra A vai dizer o seguinte. Se A é igual a esse cara aqui, e B igual a esse cara aqui, calcule A menos B. Primeira coisa, pessoal. Se eu quero calcular A menos B, eu vou colocar bem aqui um pincel de uma outra cor. Vou botar de azul. Se eu quero calcular A menos B, eu vou então primeiro encontrar quem é A e encontrar quem é B. Depois eu subtraio o A menos o B. Então, eu sei que o A é esse produto notável aqui, não é isso? Ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou encontrar primeiro o A. Ou seja, eu sei que o A é igual a x mais 2 elevado ao quadrado. Aí eu acabei de ver com o professor que isso aqui, como é que eu resolvo? Ó, isso aqui é o primeiro termo. Ó, primeiro. Eu não vou nem botar aí, pessoal, para não ocupar muito espaço aqui. Ó, isso aqui é o primeiro termo, não é isso? Primeiro termo e segundo termo. Primeiro termo é o x, segundo termo é o 2. Então, vamos aplicar a regra.
quadrado do primeiro termo, mais, porque aqui é mais, então aqui fica mais, né? 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é o 2, ó. Então vai ficar isso aqui. X ao quadrado mais 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. Mais 2 ao quadrado dá 4. Então significa dizer que o A é igual a esse cara aqui, ó. Então aqui, ó, já encontrei o A. Já encontrei o A. O A tá aqui, ó. Agora eu vou encontrar o B. Vou encontrar o B. O B é esse cara aqui, ó. X menos 2 ao quadrado. Aí você percebe, isso aqui, ó, é um quadrado, expoente 2, da diferença, que é uma operação de subtração, de dois termos. Então isso aqui é só aplicar a regrazinha lá, ó. O professor falou que esse aqui é o primeiro termo, e esse aqui é quem? O segundo termo. Então fica quem? Quadrado do primeiro, que é x, menos, ó, que aqui é menos, 2 vezes o x, que é o primeiro, vezes o segundo, que é o 2, ó, mais o quadrado do segundo termo. Pessoal, quero que vocês percebam aqui, ó, esse cara para esse cara aqui, tá vendo? Como eles só mudam o sinal do termo central, tá vendo? Se aqui for mais, aqui vai ser mais no meio. Se aqui for menos, aqui vai ser menos no meio. E no último sempre é o sinal de mais. Aí vamos lá. Igual quadrado do primeiro, ou quer dizer o x, né? Aí menos 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Tá aqui, ó, o B. O que é que eu vou fazer? Ele quer saber quem é o A menos o B, ó. Ele quer saber quem é A menos B. Aí eu coloco o A, que é esse cara aqui, x ao quadrado, mais 4x. Escrever uma letra melhor, né? 4x mais 4. Aí menos o B. Eu vou botar o parênteses, tá? Fica x ao quadrado menos 4x mais 4. Pessoal, eu coloco o menos, ou eu coloco o parênteses aqui. Por quê? Porque se eu não colocar, então, olha só, se eu não colocar aqui o parêntese, se eu não colocar o parêntese, eu estaria dizendo que esse menos aqui, ele é do x ao quadrado. Só que esse menos, ele está subtraindo todo mundo que está aqui dentro. Por quê? Porque ele é o b, né? Porque é menos b, né? Porque é a menos b. Por isso eu tenho que colocar os parênteses aqui. Se fosse, aqui fosse mais, se fosse a mais b, eu nem precisaria colocar o parênteses. Mas como é menos, precisa colocar, tá? Porque no jogo de sinal, o menos ele influencia. Então vamos aqui. Aí fica, ó. Eu vou repetir isso aqui. Por que eu vou repetir isso aqui? Porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui com menos, ó. Então, vai ficar, ó, menos com mais, ó, aqui tem mais, né? Menos com mais dá menos. X ao quadrado. Menos com menos dá mais. 4x. E menos com mais dá menos. Aí agora aqui, para finalizar, eu vou juntar, né? Os termos que dá para juntar. Primeira coisa, ó, x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Então eu posso cortar esse cara com esse cara aqui. Né? Porque ó, se eu tenho subtração entre dois termos iguais, então eu posso eliminar. X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Ó, 4 menos 4 dá zero. Ó. Só sobrou quem? O 4x mais o 4x. 4x mais 4x dá quanto? Dá 8x. Então significa dizer que A menos B, pessoal, é igual a quem? A 8x. Tá bom? Então, essa aí é a resolução da letra A.
Vamos aí para a letra B, pessoal. Na letra B ele vai dizer o seguinte. Dados A igual a esse cara e B igual a esse cara aqui, determine A ao quadrado menos B ao quadrado. Então vamos lá? Eu sei que o A é o 3x mais 2y elevado ao quadrado. Ó. Aí é só desenvolver esse cara aqui. Né? Desenvolvo ele. Então quem é o primeiro termo? Ó, 3x. Quem é o segundo termo? 2y. Vai ficar quem? 3x ao quadrado. Vou colocar o parênteses aqui porque eu tenho dois termos. Eu tenho o 3 e o x. Menos, ou mais, né? Que é mais. 2 vezes 3x, que é o primeiro termo. Vezes 2y, que é o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo, que é o 2y ao quadrado. Vou colocar o parênteses aqui também porque é dois termos. Aí vamos lá. 3x ao quadrado, pessoal, fica quem? 3 ao quadrado, que dá 9. E x ao quadrado, não é isso? Ou seja, esse 2 aqui, ele é tanto por 3 quanto por x, né? Aí vamos lá. Mais. Aí, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, isso aqui vai dar 12. Aí, o x e o y, né? x, y. Aí, mais o quadrado desse cara aqui. Fica 2 ao quadrado, que dá 4. Mais vezes o y, né? Que é o y ao quadrado também. Lembre-se, aqui é dois termos, o 2 e o y. Aí, como isso aqui está ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, que é 4, e fica y ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então, o a aqui, ó, que é o 3x mais 2y ao quadrado, vai dar essa expressão aqui, ó. Tá? Vai dar essa expressão aqui. Aí agora eu tenho que encontrar o b ao quadrado para fazer a quadrado menos b ao quadrado. Então vamos lá. Então b ao quadrado vai ficar quem? Mas quem é o b? O b é esse cara aqui. 3x menos 2y ao quadrado. Igual. Vamos lá. O primeiro termo é o 3x, ó. O segundo é o 2y. Então vamos aqui. Quadrado do primeiro fica 3x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ó, mais o quadrado do segundo termo. Aí vai ser a mesma coisinha, pessoal. Isso aqui, ó, 3x ao quadrado, a gente já viu lá em cima que dá 9x ao quadrado. Aí, menos, aí faz, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 dá 12. Aí, x vezes y dá xy. Mais 2y ao quadrado, a gente já viu aqui em cima que dá 4y ao quadrado. Então, a gente viu aqui, ó, que o b ao quadrado vai dar essa resposta aqui, ó, vai dar esse valor aqui. Aí, ele quer o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Para aí. Deixa eu botar aqui direitinho. Ele vai querer, ó. Ele vai querer aí, ó, o a ao quadrado menos o b ao quadrado. O a ao quadrado é esse primeiro aqui. E o b ao quadrado é esse segundo aqui. Então, vamos lá. É só colocar. O a ao quadrado vai ficar 9x ao quadrado mais 12xy mais 4y ao quadrado menos, aí coloco o b aqui, ó, b ao quadrado, que dá 9x ao quadrado menos 12x y, é isso, mais 4y ao quadrado. Aí, vou fazer a mesma coisa do item A. Vou repetir esse aqui, ó. Vou repetir todo esse cara aqui.
E vou fazer o jogo de sinal desse menos com cada termo que está entre parênteses. Aí menos aqui tem mais, né? Ó. Menos com mais dá menos. 9x ao quadrado. Menos com menos dá mais. Aí vai dar mais 12xy. E menos com mais dá menos 4y ao quadrado. Aí, pessoal, é só juntar os que dá para juntar, né? Os termos semelhantes. Na aula passada a gente viu isso, né? Juntar os termos semelhantes. Mas o que eu percebo aqui, ó, que eu tenho 9x ao quadrado e menos 9x ao quadrado. Então, eu posso eliminar isso aqui. Posso eliminar isso daqui. Eu tenho aqui, ó, 4y ao quadrado e menos 4y ao quadrado. São opostos, né? Então, posso cortar, ó. Um é positivo e outro é negativo. Aí só me sobrou 12xy mais 12xy. Então significa dizer, ó, que a menos b ao quadrado vai dar 12xy mais 12xy, dá 24xy. Então, isso aqui deu 24xy. Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado deu 24xy. Então, vamos para o item C. Pessoal, como o nosso tempo aqui já está estourando, eu vou apenas, vamos dizer assim, montar aqui e vocês terminam, tá? Vamos aqui. Então ele diz o seguinte: se A é essa expressão e B é essa expressão e C é igual a essa expressão aqui, determine A menos B menos C. Então, você vai descobrir quem é esse A aqui, ó, que a gente já viu, ó, quadrado da soma de dois termos. Vai descobrir o valor de B aqui, ó, que é o produto da soma, ó, pela diferença. E vai descobrir que é o valor de C, sendo que C é a diferença do quadrado de dois termos. Beleza? Aí, quando você encontrar o valor de A, de B e de C, você joga aqui, ó. Você coloca primeiro o valor de A, aí menos, aí abre o parêntese. Tá? Eu coloco o sinalzinho de menos aqui. Para aí, né? Você vai colocar o valor de B ou de A aqui. Você vai colocar o valor de A aqui. Aí você vai botar menos. Aí abre parêntese. Fecha parêntese. Coloca o valor de B aqui dentro. Aí mais o valor de C aqui. Ó. Você coloca o valor de C aqui. Professor, mas não precisa colocar o parêntese aqui não? Não. Quando é mais na frente, não precisa colocar o parêntese. Por quê? Porque o mais, ele, no jogo de sinal, ele não altera o sinal do cara que ele está multiplicando. Tudo bem? Então é só fazer isso daqui, ó. Isso aqui a gente já fez na letra A e na letra B, ó. A gente já fez, desenvolveu isso aqui também, que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença. E só resta você fazer aqui o produto da soma pela diferença. Fazendo o produto da soma pela diferença, a gente sabe que é quem? Esse é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ou seja, o B vai dar quem? 1 ao quadrado é 1. Menos A ao quadrado. Ou seja, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, é esse cara aqui. Aí isso aqui você faz, isso aqui você faz. Por quê? Porque a gente já praticou bastante na letra A e na letra B, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Aí é só jogar o resultado aqui e juntar os termos que são que semelhantes. Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula sobre quem? Sobre produtos notáveis. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, pessoal, essas fórmulas aí, nessa definição, a gente só aprende praticando, tá? Pratique muitos exercícios. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E a mesma dica, seguem focados nos estudos, façam os exercícios relacionados ao tema de cada aula e até a próxima aula.